Louvado e exaltado para todos sempre é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre e que intercede por nós. Por isso estamos juntos, já agradecendo, glorificando e exaltando, pois Ele merece. Nesse momento, agradecendo a Deus por mais uma noite que passou, por mais um dia que se inicia, que a mão poderosa dele seja sempre conosco, a nos conduzir, a nos erguer, a nos sustentar. Sou grata a Deus por tudo, pois até aqui eu sei que enquanto eu estiver na obediência à palavra dele, ele irá me sustentar. Então eu não posso sair da obediência, não posso sair da dependência. Somos dependentes do Senhor, devemos estar sempre se sujeitando a Deus, para que assim a mão dele seja conosco. Amém? Enquanto viver sobre essa terra, enquanto eu estou em obediência, enquanto você está também, a mão dele será conosco. Amém? Glória a Deus. Desejando a todos, irmãos aqui de perto que me acompanham, de longe também, que Deus abençoe grandemente o nosso dia, com toda sorte de bênçãos celestiais, já preparada para todos nós. Só precisamos tomar posse. Toma posse aí, eu já estou tomando daqui. Amém, glória a Deus. Que o seu dia seja abençoado, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos aprender aqui, irmãos, com Jesus Cristo. Jesus, quando ele foi para o deserto, irmãos, ele não foi sozinho, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Então o diabo ele não tem nenhuma autoridade de fazer nada, sendo que o próprio Deus não permita. Simplesmente para me ensinar, para te ensinar como vencer uma guerra espiritual, simplesmente pela palavra. De que forma? Obedecendo, praticando. E dessa forma nós vamos vencendo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, para nós aprender aqui pela palavra, irmãos. Mateus 4. Mateus 4, versículo 1 em diante, está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és... E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas tuas mãos, que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe também Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um lugar muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Dê um glória a Deus aí, minha irmã. Jesus aqui está nos ensinando pela palavra que não adianta conhecer por conhecer, tem que praticar. Satanás conhece muito bem de Bíblia, ele é bom de palavra, mas ele não obedece. Então o poder de Deus está na vida de quem obedece. Jesus aqui, irmãos, foi justamente para o deserto. Através de quem? Quem foi que levou Jesus? O texto é claro, irmãos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido para ser tentado pelo diabo, irmão, para mostrar para mim, para mostrar para você que só conseguimos vencer ele, cheio do Espírito Santo de Deus e uma vida em obediência à palavra de Deus. Porque se não tiver, pode conhecer Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Você pode conhecer versículo por versículo, mas se não obedece, infelizmente, não tem como Deus derramar graça, poder, unção e autoridade. A diferença aqui foi simplesmente isso, irmão. Jesus era obediente, Satanás não. Então, por isso que todas as vezes que ele usava a palavra, Jesus repreendia ele com a própria palavra. Então, veja que não é o quanto que eu conheço, veja que não é o quanto que você conhece, mas é simplesmente o quanto que você conhece, mas o quanto que também você, ao mesmo tempo que tu conhece, tu pratica. Ao mesmo tempo que você conhece, você está na dependência, na obediência a Deus, se sujeitando a Deus. É somente dessa forma que ele foge. Veja aqui, irmãos, a astuta cilada do adversário contra o Filho de Deus, aonde era que ele ia ganhar. Essa guerra espiritual, esse deserto aqui, irmãos, estava vencido, estava ganho, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, ensinando para mim, ensinando para você, que verdadeiramente precisamos conhecer, mas também precisamos praticar, e é toda a palavra de Deus. O segredo está todo aqui, irmãos, o segredo da palavra, o centro do evangelho está todo aqui. Está todo aqui, meu irmão. Você pode ver que quando o Satanás ele pede para Jesus transformar as pedras em pães, Jesus diz o que para ele? Olha o que é que Jesus diz para ele, irmãos, no 4. Mateus 4:4, e ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, toda a palavra é para ser obedecida como ela é. Toda a palavra tem que fazer parte do meu cotidiano. Toda a palavra tem que ser reverenciada. Ainda que venha, irmão, nos corrigir, ainda que venha, irmão, nos confrontar, mas é a Bíblia Sagrada que está falando, é a palavra de Deus que está falando. Eu preciso obedecer, você que me ouve precisa obedecer, porque somente dessa forma nós vencemos, irmãos, as astutas ciladas dele. Ele vai usar inúmeras pessoas com a própria Bíblia para tentar te ferir. Será que você não está vendo que muitas pessoas usam a própria Bíblia para querer ferir alguém? E essa espada, irmãos, é a espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma. Só Deus tem o poder de transformar uma pessoa pela essa própria palavra, se a pessoa crer. Então, muitas das vezes, muitos estão usando a palavra como uma espada para ferir, não para querer curar alguém, não para querer levantar alguém. Veja aqui, irmãos, que o inimigo, o adversário, ele usou o tempo todo a Bíblia. Ele é conhecedor da palavra, então não é o quanto que eu conheço que eu vou ser salva, não. É o quanto que eu conheço, mas é o quanto que eu obedeço, é o quanto que eu pratico. E ele depois, irmão, ele não se satisfaz somente por isso, depois ele pede para que Jesus faça o quê, irmãos? No 6 agora, no 5, aliás, ele diz, aí diz assim o texto: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, olha, está escrito mesmo, irmão, mas uma palavra de Deus, um princípio não pode quebrar a outra. A palavra de Deus, irmãos, tem ordem, tem decência. Eu não posso quebrar um princípio aqui e achar que Deus vai ser comigo lá na frente, porque eu estou quebrando um princípio aqui. E Jesus lembra muito bem dessa palavra para ele. Quando ele diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece em alguma pedra, o que é que Jesus fala para ele, irmãos, no 7? Disse-lhe Jesus: também está escrito. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmão, Jesus está com toda a armadura espiritual. Jesus está com toda a palavra em obediência. Ele, porém, pegando os textos isolados para apenas aplicar, para querer confundir,
a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não funciona, irmãos, na vida de quem tem comunhão, de quem tem compromisso, de quem tem verdade, de quem tem, irmãos, entrega, de quem tem obediência à palavra de Deus, ele guarda toda a palavra, e toda a palavra se torna escudo para quem? Para quem confia, para quem crê. Então, repito, não é o quantos versículos que você sabe que vai te salvar, não é o quanto que eu sei de Bíblia que vai me salvar, mas o quanto que eu pratico aquilo que eu já sei. E não para por aí não, irmãos, ele agora quer ser o quê? No 7. No 9, irmãos, agora. 8 meses, irmãos, primeiramente o 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou os seus reinos e o mundo e a sua glória, a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Ele quer ser adorado, ele quer ser reverenciado, ele quer tomar o lugar de Deus. Então, tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, eu de alguma forma estou me prostrando, estou adorando a Ele sem perceber. Mas nessa manhã, o sangue de Jesus Cristo vai te purificar, vai abrir os teus olhos espirituais. Você vai dizer assim para Deus: Senhor, eu quero depender unicamente da Tua palavra. Senhor, eu quero viver simplesmente para Ti. Senhor, eu quero simplesmente agora viver em obediência, porque eu vejo aqui pela palavra que é somente obedecendo que ele vai fugir de mim. Então não é o quanto que conheço, é o tanto que obedeço. Tenha misericórdia de mim, Pai, me ajuda. E ele, irmãos, o que é que Jesus responde para ele no 9? Estou quase encerrando para nós orarmos, irmãos. E no 9 ele diz assim, disse-lhe, tudo isto, o inimigo ainda, irmãos, afrontando aqui Jesus, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. No 10, irmãos, agora. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirá. A quem nós temos servido, irmãos, somente ao Senhor, a honra, a glória, louvor e adoração somente ao Senhor. Porque quando nós temos essa motivação correta, irmãos, de servir, de adorá-lo, de guardar toda a palavra, de passar por os desertos, de passar por as lutas, por as aflições, por momentos difíceis, pode ter certeza, Deus, ele depois enviará anjos para suprir. E muitas das vezes, irmãos, olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos, mas está em obediência, está em comunhão com Deus, fica firme, porque Deus enviará anjo, enviará socorro, enviará auxílio, Ele vai usar seja quem for, mas que Ele vai enviar uma provisão para você, vai. Eu não sei, talvez seja seu momento agora de deserto, talvez seja seu momento agora de tristeza, de aflição, de guerra espiritual, mas continua obedecendo, continua buscando, repreendendo as astutas ciladas do adversário com a palavra, e dessa forma Deus enviará os anjos para te servir. Olha que coisa linda, irmãos. Ainda no 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos do Senhor, irmãos, irá nos servir. Deus irá nos servir, irmãos. Deus irá enviar aquilo que eu necessito no momento certo, na hora exata. Se eu não desfalecer no deserto, se eu não murmurar no deserto, se eu usar as armas corretas, as estratégias certas, irmãos, sempre é a palavra. E temos que ter toda esta palavra em nós. Você já tem uma Bíblia? Você que me ouve em nome de Jesus Cristo, você já tem uma Bíblia, se não tem, compra. Busca se aproximar de Deus, busca aprender, tenha desejo, tenha fome, tenha sede de buscar a presença de Deus. E Deus assim se manifestará a você, derramará poder que vem do alto, porque o poder dele se manifesta na vida de quem é obediente à sua palavra. Não é o quanto que conhece, mas é o quanto que conhece, mas também pratica. Para nós encerrarmos e orarmos, irmãos, veja como, irmãos, Deus trabalha na vida do cristão. Abre aí, por gentileza, para nós encerrarmos e orarmos. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. Ele tem que fugir, irmãos, ele tem a obrigação de fugir quando eu obedeço. Sujeitar significa depender de Deus, obedecer a Deus. Então ele tem por obrigação de fugir. Ele tem por obrigação de fugir de nós e vai fugir de cada um de vós. Oh Deus fiel, oh Deus bendito. Então não temas o mal, não tema o deserto, não tema as guerras espiritual. Tema simplesmente ao Senhor, buscando a Ele em espírito e em verdade, guardando toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, é alimento para a nossa alma, é alimento, irmãos, para o nosso corpo, para o nosso coração, para a nossa resistência espiritual sobre essa terra. Somente dessa forma, irmãos, é que o inimigo ele vai ter que nos deixar e o anjo do Senhor nos servirá. Não sei o que você está passando, mas este deserto vai cair por terra quando você se posicionar da maneira correta, temendo simplesmente a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, que vai ser escudo para você, que vai lhe servir como fortaleza, como fé, como escudo. E dessa forma Deus vai te abençoar grandemente. Não temas o adversário, não temas esse deserto. O Espírito de Deus é com você se você estiver em obediência à palavra, que Jesus não estava só, por isso que ele venceu. O Espírito de Deus estava sobre ele. Amém? Quero orar. O Espírito de Deus estando com você, ele vai usar a sua boca no momento certo, na hora exata, para calar o adversário com o quê? Com a própria palavra, porque ela é espada. E onde tem espada de Deus, o diabo ele não fica de forma nenhuma tentando e relutando, porque vai ter um momento que ele vai deixar, depois ele volta de novo, mas ele vai ter que deixar todas as vezes, porque ele vai ver fé, vai ver firmeza, vai ver obediência, que você obedece toda a palavra e não algumas palavras. Amém? Oremos ao Senhor. Pai santo, Pai querido, Pai amado, Deus querido, Deus santo, perdoa as minhas falhas, os meus erros, coloca essas vidas que me ouviram em tuas mãos, abençoe em todas as áreas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.